Sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre o modelo atômico de Bohr. Antes da gente comentar um pouco sobre os postulados de Bohr, vamos relembrar os principais modelos atômicos. Teve a primeira ideia, que foi o modelo de Dalton, sobre a bola de bilhar, certo? Quando a gente foi para o modelo de Thomson, começa-se a falar sobre as cargas elétricas, né? O experimento de Thomson com os tubos de raios catódicos permitiram, então, que fosse descoberto que o átomo possui carga elétrica. O modelo de Thomson ficou, então, conhecido como pudim de passas, uma esfera maciça com partículas negativas incrustadas. Depois disso, tivemos um grande passo, fomos para o modelo de Rutherford. O modelo de Bohr, há quem diga que ele não foi totalmente inédito. O modelo de Bohr, ele complementou, ele fez pequenos ajustes ao modelo de Rutherford, o famoso modelo planetário. Nesse modelo, o átomo, então, ele é divisível. Existe uma região central, denominada de núcleo, onde estão as partículas positivas e as partículas neutras, tá? As partículas positivas são denominadas, portanto, de prótons. E os nêutrons, que são as partículas sem carga. Já numa outra região denominada de eletrosfera, estão os elétrons. E é da eletrosfera que nós vamos falar hoje, porque de acordo com o modelo de Bohr, essas camadas, essa eletrosfera, vai receber agora o nome de níveis de energia. Mas como que Bohr teve essas ideias, né? De onde que surgiram essas ideias? O modelo de Bohr, ele foi uma complementação ao modelo de Rutherford. A primeira pergunta que Bohr fez foi a seguinte: por que os elétrons, que são partículas negativas, não caem sobre o núcleo, que tem carga positiva, né? Em virtude aí da atração eletrostática. Nessa transição do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr, ainda não se tinha conhecimento sobre os nêutrons, tá, galerinha? Então, por mais que a gente atribua a partícula nêutron ao núcleo do átomo, foi somente depois desse questionamento de Bohr que os nêutrons foram descobertos. Então, a primeiro momento, existia uma região central com as partículas positivas, os prótons, e os elétrons, que são as partículas negativas, estariam girando ao redor desse núcleo. De acordo com a física clássica, o elétron, então, iria girar ao redor do núcleo, ao momento que ele cada vez se aproximasse mais desse núcleo de carga positiva. O que sabemos até aqui é que cargas de sinais opostos se atraem. Então, à medida que esse elétron estivesse girando ao redor do núcleo, ele iria perder energia e iria se chocar com o núcleo do átomo. Ou seja, o átomo iria colapsar. Então, a gente precisava de uma nova explicação de por que o elétron não estava girando e se aproximando cada vez mais do núcleo do átomo. Daí, então, vem as partículas neutras, que foram descobertas por Shederick, tá? É importante destacar e explicar que Rutherford não foi o responsável pelo descobrimento das partículas neutras, mas sim da região central, denominada de núcleo, onde estão as partículas positivas e as partículas neutras. Bohr, então, resolveu explicar que o elétron não estaria girando ao redor do núcleo de qualquer jeito, de que esse elétron estaria girando ao redor do núcleo em camadas específicas que ele denominou de níveis de energia. Cada nível corresponde, então, a uma quantidade específica de energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia desse nível. Logo, quanto mais distante do núcleo, maior a energia desse nível, tá? Outro detalhe, cada nível vai conter uma quantidade específica de elétrons, tá ok? Aqui nesse slide nós podemos compreender melhor as propostas feitas por Bohr, tá? Essas propostas, elas têm um embasamento também no estudo da física, tá? O estudo das cores, também desenvolvido lá por Albert Einstein, Max Planck, tá? Poderíamos citar aqui outros teóricos, né, que contribuíram muito para o desenvolvimento do modelo atômico de Bohr. Esse modelo também ele foi um modelo transitório para que houvesse aí os estudos da mecânica quântica, né, que é o modelo atômico atual. Mas para a gente é suficiente aprender o modelo atômico de Bohr, que são dos níveis de energia. Como pode ser visto na figura, a gente vê que esse elétron, então, ele pode mudar o seu nível de energia. Ele pode ir de um nível de menor energia para um nível de maior energia, tá? Para que isso aconteça, ele precisa absorver energia. Essa energia será absorvida em forma de calor ou de luz, tá? Sendo assim,
esse elétron ele passa a ficar num estado excitado ou num estado promovido e ele faz um chamado salto quântico, ele vai para um nível de maior energia. Esse nível agora, ele é um nível instável, porque não é lá que o elétron de fato ocupa, não é o nível que de fato o elétron ocupa. O que acontece então? Ele retorna para o seu nível de origem, o chamado estado fundamental. Quando ele retorna, a diferença de energia desses níveis é liberada, então, em forma de calor ou de luz, ok? É justamente essa luz que foi estudada, então, assim, por Niels Bohr e Max Planck. A luz é, então, uma onda eletromagnética que vai se propagar em um determinado comprimento de onda. Cada luz ela tem um comprimento de onda específico, ou uma frequência específica, dependendo de como você queira explicar. Como a gente pode ver na figura, cada uma dessas transições eletrônicas, tá? No momento em que o elétron retorna do nível de maior energia para o nível de menor energia, que ele libera essa energia em forma de luz, dependendo do nível de transição, dessa transição eletrônica, a gente vai observar uma cor específica. É importante destacar que cada átomo possui, né, um comprimento de onda específico nas suas transições eletrônicas. Então, as transições eletrônicas, elas não são permitidas para todos os átomos e em todos os níveis de energia, tá bom? Então, é necessário saber especificamente qual foi a transição eletrônica e essa transição em qual comprimento de onda ela vai corresponder, ou seja, qual é a luz, qual é a cor que nós vamos ver, tá bom? Isso foi muito transformador e contribuiu muito para não só aí a compreensão da estrutura atômica, né? Mas também para a compreensão da luz, tá? Que também estava sendo estudada pelos físicos. E a compreensão das cores, certo? Isso depois foi muito utilizado, por exemplo, para o desenvolvimento dos fogos de artifício, né? Aquele show pirotécnico que a gente costuma ver sempre ao final do ano. Então, aquelas cores bonitas, né? Verde, azul, amarelo, lá existem substâncias que, ao absorverem calor do aquecimento, né, daquela pólvora, os átomos que compõem aquelas substâncias sofrem transições eletrônicas e liberam essa energia em forma de luz, e assim a gente consegue ver aquilo bem bonito no céu, que geralmente é à noite, então a gente consegue ver as cores de maneira bem intensa. Vamos então fechar aqui as ideias a respeito do modelo atômico de Bohr, né? Bohr continuou considerando que o átomo possui essa região central denominada de núcleo, e que agora essas camadas ou órbitas, como o Rutherford chamou, serão chamadas de níveis. Níveis ou pacotes de energia. Nesta figura vocês podem perceber, né, a transição eletrônica, ou seja, o elétron absorvendo energia e indo para um outro nível de energia, e o momento que ele libera energia e retorna, tá? Então a gente está vendo aí também a representação do elétron por meio de bolinhas, tá bom? Então esses níveis vão ser representados pela letra N. Mais lá na frente a gente vai entender a relação desses níveis com a tabela periódica, ok? Vamos então agora resolver algumas questões que vão englobar não somente o modelo atômico de Bohr, mas que podem, né, trazer algumas questões aí, ou alguns conceitos relacionados a modelos atômicos anteriores, tá bom? Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford-Bohr. É muito importante a gente falar que alguns autores, algumas bancas de questões, consideram que o modelo atômico é Rutherford-Bohr, e não somente a Bohr, porque Bohr fez pequenas complementações ao modelo de Rutherford. Então, o crédito, né, ao descobrimento da nova estrutura da matéria foi dado mais a Rutherford do que a Bohr, tá bom? Item 1. A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo? Incorreto. A maior parte do volume do átomo é constituída pela eletrosfera, tá, gente? Item 2. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo? Perfeito, correto, tá? Esse termo órbitas estacionárias foi muito utilizado por Bohr, ok? Então pode ser considerado aí verdadeiro. Item 3. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida. Correto também, tá? É quando ele retorna de um nível de energia maior para um menor que essa energia é liberada. Ou como vocês podem ver, né, nessa afirmativa, ele emite, tá? Ou seja, a energia está sendo liberada, ok?
Sendo assim, a gente tem como alternativa correta a letra D, apenas os itens 2 e 3. Vamos aqui resolver mais uma questão, que é do vestibular da UEA CIS, primeira etapa, que foi realizada em 2018. Quando o sal de cozinha, o cloreto de sódio, cai sobre a chama do fogão, a cor da chama muda de azul para amarela. Esse fenômeno ele ocorre porque o fogo fornece energia suficiente para que uma partícula do átomo de sódio transite entre as camadas ao redor do seu núcleo. Essa transição da partícula resulta na emissão de luz amarela. Analise então a alternativa que apresenta o modelo atômico que possibilita a explicação desse fenômeno e o nome da partícula atômica participante. Veja bem, de cara vocês têm que verificar que não corresponde ao modelo de Dalton e nem ao modelo de Thomson. Portanto, resta apenas a alternativa D e E, que trazem juntamente o modelo Rutherford-Bohr, tá? A dúvida então ficará aí em saber se essa partícula responsável por essa emissão de luz é devido à transição do elétron do próton. Nós estamos falando de transições eletrônicas, portanto, a partícula responsável por isso será o elétron. Temos então a alternativa correta novamente, a letra D. Finalizamos então o nosso bloco de aulas sobre os modelos atômicos. Estudamos apenas Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, os modelos da física clássica, tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre as partículas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá ok? E daqui a pouco chegamos em tabela periódica. Espero ter contribuído com o conteúdo com vocês, um pouquinho de conhecimento. Estudem, tirem dúvidas com monitores, façam exercícios e até a próxima aula.